Oi pessoal, meu nome é Lilian, sou professora de Biologia e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os grupos animais e como que eles são organizados. Os grupos animais, eles são separados assim para facilitar o estudo. Na verdade, eles são muito semelhantes, principalmente nessas três características aqui que eu chamo de características gerais. Eles são pluricelulares, heterótrofos e eucariontes. Vamos relembrar o que são esses conceitos. Pluricelulares remete ao número de células do corpo do animal. Então, eles têm muitas células. Heterótrofo se refere à maneira como eles obtêm alimento. Hétero significa diferente. Então, o alimento vem de uma fonte diferente que não o corpo dele. Eles não produzem o próprio alimento. E todos eles são eucariontes. O que significa isso? Está relacionado com a organização celular das células desses animais. O que isso quer dizer? Quer dizer que o núcleo deles é um núcleo organizado. Mas o que muda de um grupo animal para um outro grupo animal? A gente estuda em biologia desde invertebrados até vertebrados. Mas o que vai mudar se todos eles têm essas características? Eu vou falar para vocês hoje sobre três critérios. O primeiro é a simetria, o segundo é a reprodução e o terceiro diz respeito à organização do corpo. A simetria, gente. Simetria é a divisão imaginária do corpo do animal, em partes iguais, porém opostas. Essa simetria, essa divisão imaginária, ela pode ser bilateral, quando eu divido o corpo do animal em duas partes, ou seja, dois lados, direito e esquerdo. E esses lados são simétricos, porém opostos. Então vamos imaginar se passasse um plano de divisão no centro do meu corpo. Dividiria o meu corpo em duas partes semelhantes, porém opostas, o lado direito e o lado esquerdo. E a simetria radial, a gente imagina que o corpo do animal é um cilindro, então eu corto ele, consigo passar vários planos de corte e eu tenho como se fosse uma pizza, eu corto em várias fatias diferentes, porém semelhantes. A reprodução. A reprodução, ela pode ser assexuada ou sexuada. O que quer dizer? O A significa negação e sexuada vem de sexo, encontro de gametas. Então, na reprodução assexuada não existe encontro de gametas, tá? Os filhos oriundos dessa reprodução, eles são clones do pai. Na reprodução sexuada ocorre encontro de gametas. Ocorre variabilidade genética porque mistura um espermatozoide que vem do pai e um óvulo que vem da mãe, misturando as informações genéticas. Organização do corpo. Esse é um pouquinho mais longo, mas depois que a gente entende, isso fica muito fácil. Durante a fase embrionária, depois do encontro de gametas, no caso da reprodução sexuada, começam a se formar grupos de células que vão dar origem aos tecidos do corpo do animal. Esse animal ele pode ter dois folhetos germinativos ou dois tecidos embrionários. E ele é chamado de diblástico. Vamos pôr aqui. Diblástico, de dois, tá? Ou então ele pode ter três folhetos embrionários. Então ele é chamado triblástico. Tri. Tá? Sempre que eu falo num animal triblástico, eu tenho que levar em conta duas novas estruturas que serão formadas. O celoma, que é uma cavidade do corpo do animal, revestida por um desses três tecidos embrionários, e o blastóporo. O blastóporo é um buraquinho, o primeiro buraquinho, na verdade, formado que comunica o embrião com o meio externo. Esse blastóporo, ele pode ter dois destinos diferentes. Ele pode originar a boca no animal adulto ou ele pode originar o ânus no animal adulto. Esse é um critério de separação, principalmente de animais invertebrados com os vertebrados. Na verdade, existem animais invertebrados que o blastóporo origina o ânus, mas são aqueles que estão na evolução mais próximos dos animais vertebrados. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê numa próxima ocasião.